Então vamos lá. O André é recém-bacharel em Ciência da Computação pela UFAL. Apresentará seu trabalho de conclusão de curso de ARC to RDF. Vamos lá? Oi. Bom dia, pessoal. Só complementando a apresentação, eu estou trabalhando com Plone e Zope, trabalho desde o ano passado. A Universidade Federal resolveu implantar uma solução perfeita, gestão de conteúdo no meio acadêmico, supre muitas necessidades. Então, eu comecei a trabalhar no Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade. Meu trabalho de conclusão de curso foi, eu construí uma ferramenta, sim, a web semântica também pareceu pareceu casar muito bem com gestão de conteúdos. A gente, professor lá, tinha um professor no departamento, inclusive meu orientador, o Evandro, ele trabalhava com web semântica, então a gente pensou em juntar essas duas coisas. Então eu construí uma ferramenta em Plone, Zope, que faz anotação semântica de conteúdo archetype, de conteúdo feito em archetype. E é isso. Vou botar o roteiro aqui. Aí tem uma fundamentação teórica, eu vou falar rapidamente sobre web semântica, gestão de conteúdos. Depois vou falar da iniciativa na comunidade Plone, de botar RDF. E depois vou falar do meu trabalho, aí vem um estudo de caso que mostra a utilização da ferramenta. E nos testes eu usei uma ferramenta, eu espero não ser crucificado, em Java. A ferramenta é muito boa, a propósito. E algumas... Não, proteger eu montei uma ontologia também, eu protegi também. E algumas considerações finais. Bom, para definir a ideia da web semântica, eu vou começar falando de algumas características da web tradicional. Na web tradicional, você tem tecnologias que ela não pode diferenciar contexto. Um contexto de um agente de software, quando ele faz uma pesquisa numa página, ele não pode diferenciar um contexto de uma universidade ou de uma loja virtual. Os usos típicos relacionados à busca de informação é feito por pessoas. Um agente de software, uma página web é sempre feita para ser legível por um usuário humano. Se um agente de software quiser fazer um agente de software vai inspecionar vai fazer uma extrair informação de uma loja virtual, a dificuldade não é uma tarefa trivial fazer um agente de software. Atividades como busca em catálogos de loja, que eu estava falando, não são trivialmente desempenhadas por agente de software. E as ferramentas de busca são todas baseadas em palavras-chave, quer dizer, é uma coisa sintática. Quando você faz uma busca, ele vai buscar um texto que está nas páginas. Aí um exemplo de uma loja virtual. Aí você tem o catálogo e esse catálogo é legível, sim, um usuário humano é legível, ele está vendo ali o nome do produto, está vendo o preço. Mas para um agente de software extrair a informação, dizer que aquele preço é daquele primeiro livro, ia ter um algoritmo maluco aí para fazer passe no HTML, coisas desse tipo. E problemas da busca, agora falando da busca tradicional. A busca apresenta vários resultados e baixa precisão em geral. Eu vou mostrar uma tela de busca. Pouco ou nenhum resultado. Os resultados são extremamente sensíveis ao vocabulário. Se você faz duas buscas com palavras sinônimas, pode ter resultado muito diferente.
e resultados são páginas web isoladas. Eventualmente a informação que você está buscando pode estar em 2 páginas, metade da informação está numa página. E os resultados são sempre páginas isoladas. E a tarefa final de extração da informação vai ser feita pelo usuário final, pelo usuário. Ele vai ter que sair buscando em todas as páginas a informação dele. A busca é só metade do caminho para você achar a sua informação, a informação que você está procurando. Aí um exemplo de uma busca, por ontologia, por exemplo. Retornou vários sites e a precisão é muito baixa, porque vai ter muito site desnecessário aí, que eu não vou precisar. E se eu estivesse pesquisando ontologia num contexto de inteligência artificial, nenhuma dessas 3 primeiras, pelo menos, ia me servir, porque é tudo sobre filosofia, pelo que eu vi aí. Não pode, ele não está, como a busca é puramente sintática, você não pode, o seu conceito está ambíguo, ele está confundindo com uma coisa nada a ver aí. Quer dizer, mais ou menos a ver. Aí, isso motiva a web semântica. A web semântica as ideias dela foi lançada pelo Tim Berners-Lee, que também lançou as ideias da web. E a ideia principal dela é o trabalho colaborativo de agentes humanos e agentes de software. Trabalho colaborativo na web entre agentes humanos e agentes de software. Fazer com que o conteúdo web seja processado semanticamente também por máquina. Fazer com que uma máquina, naquele exemplo que eu dei, seja capaz de entender aquele catálogo da loja virtual, por exemplo. E, em sua essência, a web semântica ela, se caracteriza por constituir a criação de padrões para facilitar trocas de informação. Necessita de tecnologias e linguagens comuns para permitir processamento automático e não ambíguo. Isso já motiva o uso de XML, por exemplo. E necessita de uma forma de construir e codificar conceitos compartilhados. Aí toda a documentação que você for olhar de web semântica, esse diagrama aí, que representa a estrutura em camadas que eles pretendem atingir. As 3 últimas, em especial, muito ambicioso você ter confiança, porque tipo, você vai ter que ter uma base compartilhada de conceitos, não ambígua, para dizer que você está falando de ontologia. Você definiu um conceito lá, ontologia no contexto de inteligência artificial, por exemplo. E a confiança se insere de maneira que você vai ter que confiar na ontologia. Então, complicado. Aí eu vou falar de ontologia porque a web semântica, a ontologia se insere na base de conceitos compartilhados. Ontologia vem da filosofia, um subcampo da filosofia que se preocupa com o estudo da natureza da existência. Um típico feito ontológico é você agrupar objetos, por exemplo, você dizer que pegar características comuns e generalizar. Em filosofia isso. A inteligência artificial trouxe esse conceito, trouxe para a inteligência artificial, e aí eu botei uma definição de Gruber, 93. É uma hierarquia estruturada de um conjunto de termos para descrever um domínio, de forma que se possa usá-la como estrutura de uma base de conhecimento. Né? Em resumo, uma base de conceitos compartilhados. Aí, no contexto de web semântica, tipicamente vai ser uma lista de termos e relacionamentos entre esses termos, entre eles. Num contexto acadêmico, você ia ter termos como professor, são entidades, professores, estudantes. Você pode dizer que um professor ensina um estudante, uma disciplina. A ontologia pode incluir relacionamentos de subclasse, propriedades, exemplo, X ensina Y, restrições de valores, somente professores podem ensinar disciplinas, declarações disjuntas, 2 conjuntos que não se intercedem, funcionários administrativos e funcionários da limpeza, por exemplo. Isso tudo no meio acadêmico, porque o meu estudo de caso foi no meio acadêmico, então
e especificação de relacionamentos lógicos entre objetos. Um exemplo é uma cardinalidade aí, todo departamento deve incluir pelo menos 10 professores. Aí, nesse contexto de web semântica, algumas linguagens de definição de ontologia, coloquei aí, e inclusive está na ordem crescente de abstração. O OWL é a mais abstrata e é mais rica também. Ela é capaz de descrever todas essas características que eu citei aí em cima. Aí as ontologias ela pode melhorar significativamente o contexto de buscas. Ainda não no contexto de web semântica, mas que pode melhorar também, ela pode melhorar a organização e navegação de sites. A árvore de navegação do site já pode estar baseado na ontologia da sua organização, por exemplo. Se você diz que professor é um empregado, isso já pode refletir na navegação do seu site. Mas isso ainda não entrando ainda no mérito da web semântica, porque aí a navegação ainda é para agente humano, ainda vai estar legível para agente humano. Agente de software, a navegação teria que estar descrita numa linguagem apropriada. E melhorar a precisão das buscas através de conceitos definidos de forma não ambígua. Aquilo que eu estava falando. Você não tem mais sinônimo. Assim, quando eu falo ontologia no contexto de inteligência artificial, é certeiro. O conceito é não ambíguo. E também, fazendo busca baseada na ontologia, você pode explorar o conceito de generalização e especialização. Quer dizer, se você faz uma busca e ela não retorna nada, a ferramenta de busca poderia sugerir uma coisa mais geral. Ou, da mesma forma, se retorna muita coisa, ela poderia sugerir mais específico, baseado na hierarquia que está definida lá na ontologia. E, rapidamente, aí sobre gestão de conteúdos. O pessoal deve saber aqui já, mexe com plone e tudo. Um conteúdo é uma unidade de dados que tem uma informação extra anexada. Um metadado, por exemplo. O metadado, né? Uma página do web, um documento de texto, uma imagem. Uma imagem vai ter um tamanho, um título. Essa é a informação extra. Os conteúdos compartilham atributos de semelhantes, necessidade de adicionar, editar, ser publicado por essa ou aquela pessoa. E a definição do guia definitivo do plone, de CMS, de um sistema de gerenciamento de conteúdo. É a ferramenta que permite uma equipe técnica centralizada e uma não técnica criar, editar e gerenciar e finalmente publicar os diversos tipos de conteúdo. E gestão de conteúdos e de que forma a gente viu que gestão de conteúdos e web semântica poderia se encontrar. O gerenciamento das informações pode ser abordado no tratamento de conteúdo semântico, porque para você ter a noção semântica, você vai precisar de informação sobre a informação. Então isso casa com a web semântica, é uma necessidade da web semântica também. E a gestão de conteúdos envolve procedimentos de uniformização e padronização de informações. E a web semântica também necessita de um padrão para compartilhar informação entre agentes de software de meios heterogêneos. Você vai ter que ter uma padronização de linguagem. Eu vou falar depois na implementação da ferramenta. A gente usou OWL, RDF, que todas baseadas em XML. E para transmitir dados é necessário definir metadados e construção de terminologias padronizadas. E essa construção de terminologias, uma ontologia pode ser usada para construir terminologias padronizadas. E as ontologias ela pode servir de base semântica para esquemas de metadados. Um conteúdo tem um conjunto de metadados. Você tem título, descrição. E esses itens de metadados podem ser descritos, o significado deles pode estar descrito numa ontologia. O que é um título, o que é uma descrição, etc. Agora, a iniciativa em web semântica na comunidade Plone, eu vi uma proposta que eu acho que está parada, não sei, alguém. Adicionar RDF ao Plone, eu soube que estava parada, não sei. E propõe a integração do Zemantic e do RDF-lib ao Plone 2.2. O Zemantic eu não consegui documentação, o link do site está quebrado, não sei o que houve, mas o RDF-lib eu usei, inclusive, funciona mesmo, faz passe no arquivo RDF e tem uma linguagem de consulta sobre o RDF. E entre os benefícios que essa proposta pretendia, não sei,
representar conteúdo plano em RDF, importar e exportar dados e fazer consulta de dados em RDF através da linguagem. Tem uma linguagem dele, SparkL. O RDF, que eu falei um bocado aí, é um modelo de dados, não é uma linguagem, é um modelo de dados que cada dado é descrito como uma tripla de objeto, propriedade e valor, ou objeto, propriedade e objeto. Exemplo, você pode dizer, professor A ensina engenharia de software, por exemplo. Então você tem professor A um objeto, ensinar é uma propriedade e engenharia de software é outro objeto ou um valor. E você pode fazer anotação semântica, falar do significado de um conteúdo através só com triplas no estilo RDF. Bom, falar do trabalho agora. A gente, sim, aí aproveitando a estrutura de um sistema de gestão de conteúdos, você tem a sua unidade básica, é um conteúdo, e um conteúdo ele possui um conjunto de metadados. Então, se eu conseguir mapear esse conjunto de metadados numa ontologia, eu posso oferecer a anotação semântica de forma transparente. Então a ideia foi essa. Aí eu coloquei 3 cenários aí. Aquele primeiro ali da esquerda é o cenário tradicional. Esse aqui. Você tem o cenário tradicional. Você tem uma pessoa não técnica que alimenta o site. Ela tem que delegar a tarefa de atualizar o site para o técnico. Então ele atualiza o sistema web. Isso aqui sem sistema de gestão de conteúdo. Você coloca um sistema de gestão de conteúdo, você tem um sistema web, o mantenedor não técnico, ele próprio atualiza o site. Aqui no caso, usando uma ferramenta de gestão, tipo Plone, você vai ter, não precisa delegar mais um técnico a tarefa de manter o site. E o que o meu trabalho propõe é que você coloque uma ferramenta de anotação semântica aqui, e daí quando o mantenedor não técnico atualizar o site, os tipos de conteúdo que tiver mapeado por essa ferramenta já vai oferecer a anotação semântica e vai tornar a página passível de compreensão para um agente de software também. A ideia é essa. Aí fornece um arquivo RDF. Essa anotação semântica que eu falo é um arquivo RDF, que pode ser processado por um agente de software. Aí o que eu acabei de falar, o CMS propicia a alimentação de conteúdos feito por usuários não técnicos. A ferramenta desenvolvida propicia a anotação semântica por usuário não técnico. E as informações de conteúdo agora também estão disponíveis para agente de software. Aí alguns detalhes de implementação. Eu fiz uma ferramenta que herda de Simple Item, eu acho que e herda de folder. Aí dentro da ferramenta eu coloquei, aí você vai ter os mapeamentos. A ideia básica é muito simples, a ferramenta que a gente desenvolveu. Você só vai pegar um conteúdo e mapear cada campo dele, do esquema, é um archetypes, por isso que o nome da ferramenta é ArcToRDF. Então você vai mapear cada campo para um conceito que está definido na sua ontologia. Aí baseado nesse mapeamento é que você vai ter a anotação semântica. E a ferramenta apresenta operações para adicionar novos mapeamentos, verificar se o tipo é anotado, retornar o XML correspondente ao RDF da anotação, etc. Aí a gente fez um estudo de caso para mostrar o funcionamento da ferramenta no departamento acadêmico. Aí o que motiva? Você tem, no departamento acadêmico, tem vários tipos de conteúdos que estão relacionados. Professores, tópicos de pesquisa, um professor faz parte de um tópico de pesquisa, ou é chefe de um departamento, etc. A produção de informação é constante e, tradicionalmente, eventualmente, você pode ter informações perdidas ou incoerentes, etc. E consultas complexas podem ser interessantes, consultas que a simples busca sintática não possa suprir. Eu vou dar um exemplo na frente. Aí a tela do ZMI da ferramenta é só aquilo que eu falei mesmo. Você tem o Property Manager aí, ele fornece essa estrutura de dicionário,
que é um atributo, um valor, um tipo. E aí eu vou mapeando, ali no exemplo tem grupo de pesquisa. Aí você tem os campos dele na coluna esquerda e o mapeamento para ontologia. A ontologia vai ser um arquivo XML. Ali eu defino os namespaces. Ó, aqui eu estou definindo os namespaces. Eu botei local porque para testar eu botei a ontologia dentro do próprio produto. Produto que eu fiz para testar. Aí eu vou mapeando um por um para ontologia. Aí eu desenvolvi esse produto aí, Academos, para testar a ferramenta. Aí, um pouco do desenvolvimento, eu desenvolvi as ontologias usando Protégé, que é em Java. E é bom, é uma ferramenta boa. E a montagem dos diagramas UML, sim, baseado na ontologia, a ontologia já sugere hierarquia, essas coisas. Eu montei o diagrama UML baseado na hierarquia da ontologia, usando o Argo UML, que também é Java, né? Também Java, e é bom. E a geração do produto eu fiz com ArcGen XML, aí não é em Java não, é em Python mesmo. E sim, aí tem uma tela aí, exemplificando o funcionamento. Aí eu tenho uma tela, o view de um tipo que eu criei, de projeto de pesquisa. Aí uma tela normal, archetypes, base view. Aí tem a anotação semântica. Eu fiz imitei o produto do RSS, eu botei um script lá no skins, você bota /rdf, nessa página você bota /rdf e ele mostra esse XML. Aí aqui você vê os namespaces, que são as ontologias, ó, essas são as ontologias. Aí você vai ter a entidade, definindo aqui, ó, usa RDF, tal. E pronto, essa é a anotação semântica do bicho. Aí, ilustrando o resultado, fazendo alguns testes, tipo essa consulta, recuperar uma lista com o nome dos alunos de interesse de pesquisa em tópicos relacionados à inteligência artificial e banco de dados e o nome dos respectivos professores orientadores desses alunos. Numa busca tradicional, você ia ter que, sei lá, buscar por essas duas palavras e sair inspecionando lá a lista de sites e tal. Se o volume for extenso, impraticável, né? Usando a notação semântica, eu usei a outra ferramenta, foi o Sesame. Você monta o repositório RDF, você pega os seus vários documentos RDF e alimenta a base dele. E a seguir ele oferece uma linguagem de consulta para fazer consulta sobre o RDF. E basicamente é bem parecido com SQL, mas basicamente você dá um conjunto de padrões de triplas. Eu falei que o RDF é um conjunto de triplas, a unidade básica dele. Basicamente você fornece um conjunto de triplas que ele vai casar. É casamento de padrão. Eu forneci esse conjunto de triplas aqui no from, ele casa e retorna a consulta. Aí a tela dele, do Sesame, ele retornou a consulta. É interessante, assim, quando você, no seu site você tem uma estrutura, a sua informação está estruturada atrás do seu site. Quando você publica isso no seu site, se perdeu, assim, estava organizado num banco de dados, mas se você mostra, como eu estou mostrando aqui, ó, a estrutura da informação se perdeu. Tá tudo em HTML aí. Eu estou oferecendo para usuário externo em estrutura de HTML. Então, é interessante, a anotação semântica traz benefícios nesse sentido, porque você vai ter a anotação semântica e a informação vai estar estruturada para fontes externas, agentes de software de fora. Então, é bem interessante. Falando um pouco de crawlers, que eu também construí um para montar o repositório. Aí, na web tradicional você tem web crawlers, eles montam sua base textual seguindo links. Vai seguindo o link, monta lá e indexa toda essa base textual.
Usando um RDF Crawler, ele monta a base seguindo os grafos RDF. Então você monta a sua base de grafos RDF. Grafo RDF é aquela tripla, só que o objeto, a propriedade e o valor pode ser objeto, propriedade e outro valor. Assim, um professor ensina um aluno. Um aluno é um outro objeto. Então isso sugere eu não botei nenhum grafo aqui, mas isso sugere uma estrutura em grafo. Inclusive, na página lá da iniciativa Plone para botar RDF, um dos pontos que eles estavam questionando era que armazenar dados em forma de grafos RDF podia impactar em desempenho no desempenho, porque seguir os grafos direcionados tem tudo maluco, tem direção para todo lado, um recurso pode referenciar vários outros recursos, coisas assim. E assim, o RDF Crawler monta a base de grafos seguindo as tags. No caso de um documento RDF, ele segue essa tag aí, veja também, se also. E em documentos RDF e em documentos HTML você pode botar o link para o RDF na tag link, do mesmo jeito de CSS, eu acho, eles botam também. E a busca você faz através de uma linguagem de consulta. E perceba que num cenário desse de web semântica, o resultado da sua busca é uma resposta. Você não tem uma lista de sites que você vai sair inspecionando para... O pensamento dos entusiastas da web semântica é bem ambicioso. Ele quer que o retorno da busca seja uma resposta. Porque a gente faz a busca sintática e tem uma lista de sites que você sai varrendo os sites lá para achar a informação que você quer. Nesse caso, não. E a busca é através da linguagem de consulta. E finalizando, conclusões. A popularização da web semântica se dará segundo um autor, que eu vou mostrar na referência, vai se dar quando a anotação semântica puder ser feita por usuário comum. Inclusive, esse autor, ele disse que a popularidade da web se deu porque o usuário comum começou a usar a web. Então, a partir do momento que você faz um usuário comum alimentar conteúdo que seja automaticamente anotado semanticamente, populariza a web semântica. E as primeiras histórias de sucesso da web semântica, ele também fala que se dará em ambientes organizacionais, porque você... em indústrias que têm filiais, por exemplo, porque a facilidade é mais fácil você impor um padrão, porque é imprescindível um padrão de linguagem, uma linguagem de XML, como o RDF baseado em XML, por exemplo, você impor esse padrão, porque eu citei RDF e OWL aí, que foi o que eu usei no meu trabalho, mas tem outras linguagens para descrever ontologias, DEMO, eu acho, também tem. E você colocando a web semântica, ela precisa de uma ontologia, então você definir uma ontologia para um ambiente institucional, você cria uma forma integrada de comunicação, você fica melhor, né? E algumas ideias que a gente acha que esse trabalho pode apoiar a busca dentro do Plone. Eu usei o RDF-lib, funciona, fiz consulta SparkL, mas a outra ferramenta, ela tinha mais linguagem de consulta, e a linguagem dela, aquele SparkL, era bem parecido com SQL, e ficou mais fácil para fazer. Mas o RDF-lib eu usei e funciona mesmo, tranquilo. A interface de consulta precisa ser amigável. Ali eu mostrei a linguagem de consulta, mas um usuário normal não vai fazer um monstro daquela, uma consulta monstro daquela. Então, a gente encontrou vários artigos sobre interfaces, como oferecer uma interface amigável nesse contexto de web semântica. Tinha um trabalho, inclusive, que ele tinha consultas pré-prontas para sugerir outros links, fazer sugestão de link baseada na anotação semântica. E extensão às camadas lógicas, prova e confiança, e aí muito longe. E
maior integração do produto de estudo de caso com ferramentas de clone, como de usuário, por exemplo. E sim, nesse caso, eu também estava tentando, interessante seria anotar um conteúdo de bibliografia, porque nesse meio acadêmico tem muito isso de publicação, né? Então, integrar você, relacionar professores de publicação, era interessante. Até tentei, eu acho, com CMF bibliógrafo, mas ainda estou tentando. E extensão para outros estudos de casos, que fora do meio acadêmico tem outros ambientes. Ambiente institucional, uma grande empresa é interessante. Pronto, é isso. Há algumas referências bibliográficas. O primeiro, sobre web semântica, ele que citou as histórias de sucesso vai surgir em ambientes organizacionais e que só se dará quando o usuário comum puder anotar. São ideias desse Gregório Antônio. Hein? O famoso, esse segundo é o famoso artigo do Tim Berners-Lee, que ele fala das ideias da web semântica, primeiro artigo que lança as ideias, e o último de bibliotecas digitais, que fala de gestão de conteúdos junto com web semântica, como é que pode ligar essas coisas. É isso. Vamos lá, abrir para perguntas. Desculpe. Eu tinha 3 comentários rápidos e uma pergunta. Os comentários são... O que tem o projetor? Mais um. Isso. Os comentários são: eu acho que o futuro do plano é por aí. Uma área que ele pode ser expandido integrando essa parte de ontologias, então acho que tem tudo a ver com o teu trabalho. E esses comentários que estavam surgindo na lista também, eu lembro do Martin Aspelli e tal. Outro comentário é o seguinte: eu acho que o proteger poderia ser usado para gerar os archetypes. Tá? Hoje a gente está usando o ArgoML, ou Poseidon, e eu acho que o proteger é um candidato bem natural. E o terceiro comentário era em relação a que esse exemplo que você deu ilustra bem a interação entre duas tecnologias, Python e Java, usando ferramenta Java para alimentar o ArcGen XML Python e depois toda uma pilha Python. E a pergunta o que você produziu aí é muito interessante, mas está disponível para alguém? Como é que o pessoal pode acessar isso? Não pode? Eu trouxe código, tá aqui comigo o código, lá no pendrive, é bem pequeno, muito simples, só mapeamento, e a gente parou porque é complicado. Eu me formei, aí me envolvi com outras coisas e complicado, mas eu de vez em quando eu mexo, mas o código tá aqui, tá disponível, se tiver lugar para disponibilizar. E sobre o proteger ele exporta em XMI. Eu só consegui com o XMI gerado do Argo, o Argo ML, mas o proteger gera XMI. Tem um plugin lá. Só um comentário, se tá no pendrive, então vai estar no site depois. Já fica mais fácil, todo mundo tem acesso. Acabou, roubamos, André. Parabéns pelo trabalho. O meu comentário e pergunta seria assim: essa web semântica é uma daquelas coisas que também está no abismo, na beira do abismo, assim, para atravessar aquele abismo, porque ela já tem 5, 6 anos que se fala em web semântica, que se fala em RDF, essas coisas, ontologia, e a gente vê que hoje, para a gente conseguir RSS, para a gente conseguir metadado em alguns sites já é difícil. Né? A facilidade que as pessoas têm hoje de publicar coisas, como se disse aqui mesmo, em PHP, em outros sites, e construindo uma quantidade enorme de conteúdo não estruturado na web, já é uma proliferação que é difícil de ser segurada. Realmente, as empresas começam a se preocupar com esse tipo de coisa. Como é que você vê isso? Você acha que essa perspectiva de atravessar esse abismo... isso vai acontecer só mesmo pelas empresas, ou você acha que os usuários comuns vão começar a se preocupar, sei lá, nas universidades, coisas desse tipo? Para o usuário comum é mais complicado, né? Porque a web como um todo é um ambiente muito heterogêneo e, como ele falou, como esse Gregório Antônio ele fala no livro dele, para você impor um padrão,
precisa de um padrão de intercâmbio, então é muito complicado na web inteira, mas empresas, mesmo empresas que têm filiais, é interessante e fácil, porque impõe padrão e, inclusive, no livro dele ele cita, acho que a Siemens, ela construiu um sistema baseado em web semântica que fazia intercâmbio de dados em formato RDF entre filiais. Tem uma coisa, essa referência é muito boa, o primeiro livro. Ele fala de... Só dos comentários, alguém aqui já teve o prazer de visitar a Siemens? A gente foi fazer um projeto lá e assim, eles seguem à risca todo o livro de boas práticas, de qualquer coisa que você possa imaginar, tá lá, implementado e funcionando. É um negócio impressionante. Então, quando você me fala que eles são casos de web semântica, é fato. Com relação ao abismo, eu até fiz uma piada com o Dornelles lá atrás, que eu olhei assim e falei, pô, a web semântica já está virando uma lenda tão grande quanto o IPv6. IPv6 funciona, todo mundo já viu, o Apache suporta, só que assim, na prática, na real, IPv6 vai ser uma das grandes mudanças, se ela um dia vier a acontecer, que eu acho que é muito mais fácil alguém falar assim, não, vamos fazer outra... Vamos ser felizes com NATs o resto da nossa vida, do que implementar. Porque é uma quebra de paradigma muito grande numa escala gigantesca. Né? Concordo com a questão de em ambientes controlados, onde você tenha ganhos de produtividade, óbvio que acontece. Só fazer um comentário em relação ao Érico, bem rápido, que é o seguinte, o IPv6 vai rolar. E a outra coisa é que, indo no comentário da pergunta do Giuseppe, a web semântica, tem um professor meu que 2 semanas atrás falou assim, web semântica, isso vai desaparecer daqui a 2 anos. Só que eu acho que o que vai rolar é que algumas coisas vão ser incorporadas aos poucos. É como a inteligência artificial. A inteligência artificial fez um barulho danado na década de 70, mas ela não desapareceu. Ela está sendo incorporada em vários nichos hoje em dia. Não faz tanto barulho, não é tão sexy, tá? Mas ela está aí e ela é importante. A web semântica talvez não seja tudo que estão advogando agora, mas é assim que a coisa funciona. Algo vai surgir. E se você for o early adopter disso daí, você vai se dar bem. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a web semântica full blown, assim, ela é muito complexa, muito complicada de usar. Mas a gente tem coisas menores da web semântica, por exemplo, o RSS é um tipo de forma de divulgar informação mais estruturada, né? E o próprio marking, a parte de tagging, né? Você consegue criar uma espécie de taxonomia, você consegue criar categorização. Então, a web semântica está entrando devagarinho na web, né, através desses recursos aí, e eu acho que é mais ou menos como você falou, vai produzindo um negócio gradativamente, né? Conforme o usuário final vai adotando soluções mais simples para resolver esses problemas tão gigantescos e complicados que o pessoal propõe aí, né? Mais perguntas? Não? Então nós vamos fazer a pausa para o almoço. Que horas nós voltamos? Palmas. Obrigado, senhor Rocha.